Oi, gente. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo e que, para mim, foi muito interessante e edificante. É, Como a vida hoje, a maioria, né, de nós, mulheres, trabalha fora de casa e tem que se dividir entre trabalho, a casa, os filhos, o marido e a sua própria vida, né, suas próprias coisas. E muitas vezes aquela ideia de que nós damos conta de tudo, ela é um fardo que pode pesar para muitas, né? E para mim, essa ideia pesou por muito tempo e eu tenho vivido um processo de desmanche dessa ideia, de aceitação, de que a gente não precisa dar conta de tudo. Mas há alguns meses atrás eu estava bem angustiada porque eu estava sobrecarregada de trabalho e eu já tinha tomado uma decisão, já tinha percebido na minha vida que não valia a pena se sobrecarregar de trabalho. E aqui em casa a gente tem passado um momento assim de aperto financeiro que a gente precisa realmente estar trabalhando para poder conseguir pagar as contas. Então a gente está vivendo aquele momento de aperto que muitos podem viver em alguma fase da vida. Hoje eu entendo que é uma fase, é um momento da vida. E aí eu estava muito angustiada e falei para Deus, abri meu coração para Deus, pensando dentro das minhas reflexões, fiz algumas perguntas para Deus, mas assim com o coração bem aberto para ouvi-lo, né? Ouvir o que realmente era a resposta dele e não necessariamente o que eu desejava que fosse a resposta, o que eu desejava ouvir. E falei só na minha intimidade com ele. Eu perguntei para ele se o lugar onde eu estava, relacionado ao momento no trabalho, né? Se era o lugar que eu realmente deveria estar. Se eu deveria estar realmente fazendo aquilo que eu estava fazendo. Fiz essas perguntas para Deus, né? E eu até anotei, né? E aí eu trago essa experiência para que se você estiver vivendo um momento parecido, experimenta fazer isso, né? Eu peguei uma agenda e falei com Deus a minha oração escrevendo. Às vezes você pode ter um pouco de dificuldade e aí talvez esse processo de você escrever ajude você a entender que de fato você está ali falando com Deus, que de fato Ele te escuta. E até como registro para depois você poder visitar aquela oração e lembrar daquilo que você falou para Deus, daquele momento que você viveu e da resposta que Ele te deu. E aí eu escrevi aqui essas perguntas e pedi a ele que me desse uma direção na minha vida. No momento que eu fiz essa oração, eu entendi que eu não precisava de pressa para essa resposta. Não foi como aquela oração que eu peço hoje, Deus me responde num sonho, Deus envia uma pessoa para me responder. Não foi com essa ansiedade, mas foi com o coração bem tranquilo que eu fiz essas duas perguntas para Deus e pedi a Ele que Ele visse a direção da minha vida que eu estava levando e me colocasse na direção que Ele quer que eu esteja. E depois descansei meu coração. E depois de um tempo eu fui observando a cada dia, né, um pouco, sentindo essa resposta chegando. Essa resposta veio aos poucos, veio de diversas formas, a cada dia, um pouquinho completando. E eu não me lembro se foi ontem ou foi anteontem que de fato veio a resposta assim bem clara para mim, dizendo assim: você está no lugar onde você deve estar agora, que é um processo. É como como quando o povo está andando no deserto e ele vai rumo à terra prometida. Então, naquele momento, era para o povo estar no deserto, vivendo e tendo todas aquelas experiências. Mas aquele lugar não era o lugar, de fato, onde o povo estaria. Não era um lugar para ficar parado, mas era um lugar para passar. E eu entendi isso, né? Que eu estou no exato lugar onde eu deveria estar nesse exato momento. E isso me trouxe uma tranquilidade. Porque todas as angústias que eu tenho sentido fizeram sentido.
né? Para que eu pudesse entender que isso é um aprendizado e que é um momento da vida que eu tenho que ficar ligada a tudo que eu preciso aprender nesse momento, que ele vai passar, e que eu preciso produzir algo de bom nesse momento. É como se fosse um tempo de vacas magras, mas ao mesmo tempo é uma preparação. E aí eu entendi isso me tranquilizou. E ao mesmo tempo que... Por que eu digo isso? Porque eu senti que eu estava indo na contramão do que eu pensava, do que eu planejava, que eu não queria mais ficar me enchendo de trabalho, eu queria mais ficar com a minha casa, com os meus filhos, né, cuidando da minha família, e eu não estava assim. E isso estava me inquietando, por isso eu fiz essa pergunta para Deus, se eu deveria estar mesmo ali trabalhando naquele lugar, todas aquelas horas, todos os dias, porque estava me consumindo muito. E Deus me respondeu que eu deveria estar, mas que não que fosse o lugar certo, mas que naquele momento eu precisava estar ali para viver aquilo. Eu entendi que é uma experiência que eu estou vivendo e que ela deve servir, né? Ela tem um propósito para que eu viva ela. E nesse momento, a gente está no meio do ano, é um momento assim que eu, como sou professora, existe uma quebra de rotina de trabalho agora, existe um período pequenininho de férias e ao mesmo tempo período de planejamento e de mudança de horário de trabalho. E quando eu entreguei essa direção, veio agora, assim, não sou eu que escolho as minhas atividades, as aulas que eu vou dar, e veio agora uma mudança, né? Uma mudança, assim, que me deixou bem animada com os meus horários. Então, essa mudança tirou mais a sobrecarga, eu vou ficar apenas com poucas horas em sala de aula. E isso me deixa com o tempo mais livre, né? Porque a sala de aula, ela toma muito tempo. Não é só aquele momento que você está dentro da sala de aula, mas todas as horas que você precisa para preparar a aula, para preparar material, para corrigir. Isso consome muito tempo de quem é professor. E agora eu vou estar com menos aulas e não foi algo que, veio de mim, mas foi algo que aconteceu e aí eu entendi que é Deus tomando essa direção e isso me traz um ânimo, que é sentir que eu estou na direção de Deus. Porque a minha preocupação era se eu estava muito distante, se eu estava começando a andar segundo o meu coração. De fato, a gente anda segundo o coração da gente, de fato. Mas, ao mesmo tempo, era algo permissivo, era algo para se viver. E não para permanecer, mas para passar para se viver, mas não para permanecer, que fique claro. E hoje eu tô aqui na minha casa, tá uma verdadeira bagunça. Vou ver se depois eu faço até um vídeo aqui de organização. Tá uma verdadeira bagunça, porque na semana passada, hoje é segunda-feira que eu tô gravando, e na semana passada foi aquela semana de caos, de muito trabalho, finalização de disciplinas, muitas correções, muitas orientações. Enfim, foi uma semana bem turbulenta, realmente, de ter que ficar de madrugada acordada, fazendo coisas de trabalho e levantar cedo e sair, sabe? Sem aquele tempo parando em casa. E os meus filhos ficaram de férias agora. Na sexta-feira foi o último dia que eles foram para a escola, eles estão de férias e ontem eles foram para casa da minha mãe. Estou aqui morrendo de saudade, mas eu estou nesse momento, cheguei há pouco tempo do trabalho e estou aqui em casa sozinha à noite. Meu marido está trabalhando e eu tirei esse tempo para arrumar a casa, para fazer uma limpeza, porque durante o final de semana inteiro eu não consegui parar trabalhando, né, nessa rotina e levantei cedo, fui pro trabalho, não arrumei nada. Então agora eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar. Mas eu parei esse tempinho aqui para fazer esse vídeo, para compartilhar isso com você que está assistindo. Então, assim, é um momento que Deus está me dando de mudanças quando a gente entrega a direção da vida da gente para Deus. E nesse período em que eu fiz essa pergunta para Deus, foi um período que eu pude me lembrar de muitas coisas que eu vivi durante o meu início de caminhada na fé em Cristo
e que muitas coisas que eu fazia no início da caminhada que eu não estava fazendo, momentos de oração que eu não estava mais tendo, e realmente Deus foi me colocando nessa direção. E nesse período, enquanto eu aguardava a resposta de Deus, eu comecei a buscar mais de Deus, eu comecei a orar e a adorar a Deus como fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Uma das coisas que tem sido muito importante dentro da minha rotina é uma coisa que eu retomei nesse ano de 2023, fazer a leitura da Bíblia. Eu tenho feito logo de manhãzinha. Quando eu acordo, eu pego a Bíblia e leio um capítulo. Estou lendo um capítulo por dia, sem pressa, porque eu não tenho a intenção de finalizar toda ela nesse ano. Eu quero mastigar ela bem, me alimentar bem, sem pressa. Porque não é a primeira vez que eu estou lendo ela, então eu não tenho aquela vontade de ler logo, né, para ficar com aquela ideia de que eu li e consegui ler. Não, eu estou mastigando devagarzinho a cada dia um capítulo. Teve dias, né, que eu não consegui ler de manhãzinha porque eu levantava em cima da hora para o trabalho e não dava tempo de fazer isso, e aí eu fazia em outro momento. Ou teve um dia ou outro, pouco dia, acho que 1 ou 2 dias assim, que eu não consegui parar para ler. E aí ficou esse dia sem, né? Mas aí eu pegava um pedacinho de um versículo, alguma coisa assim, e me alimentava. Porque eu entendi que isso é alimentar o espírito. Se você quer conhecer mais de Deus, não tem como você buscar a Deus sem alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Aí eu aproveito e falo aqui, se você tem essa vontade de buscar Deus, está começando a frequentar uma igreja, mas se você não tem um período de dedicação para ler a palavra de Deus, você precisa fazer isso, porque assim é que o seu espírito vai ser alimentado. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns versículos também para te fortalecer também. Porque eu estava aqui pensando, né, num versículo que fazia sentido para mim, mas muitos faziam sentido para mim nessa resposta. Né, que, primeiro de tudo, entender que você está caminhando para o propósito, é entender que quando Deus tem um propósito para ser realizado na sua vida, ele não acontece de um dia para o outro, ele é um processo. E todas as noites, quando eu vou colocar os meus filhos para dormir, a gente tem uma rotina que eu tenho uma Bíblia infantil e eu leio duas historinhas por dia, né? Eu abro e leio as 2 páginas que estão abertas por dia para eles. Engraçado que isso não alimenta só eles, não ensina só eles, mas me ensina também. E a leitura que eu fiz com eles nesse período foram leituras que são histórias pequenininhas, mas como eu já conheço, elas me lembram, né? Essa pequena leitura que eu faço para eles me faz lembrar dessas histórias. Me fez lembrar a história de José, que tinha um propósito para se cumprir. Desse propósito não tem a ver com a gente, não tem a ver com os seus desejos, com a sua felicidade, com os seus sonhos. Eu me lembrei que quando eu conheci Jesus, que antes eu não conhecia, mas no momento em que eu conheci ele, que eu decidi que eu ia largar a minha própria vontade para viver a vontade dele, obedecer à vontade dele, eu abri mão dos meus sonhos, sem medo, confiando que ele tinha sonhos melhores para mim que eu não conseguia imaginar. E eu creio nisso, e esse período me fez lembrar disso. E me fez acender de novo esse desejo que eu não quero viver os meus sonhos, eu não quero viver as minhas conquistas, mas eu quero viver os sonhos de Deus, porque o que mais importa é sentir que você está na presença dele. E aí eu quero ler para você um trechinho da Bíblia que está no livro de João. Procura na sua Bíblia, se você não tem Bíblia, depois vai procurar a Bíblia online, na internet você acha facinho. O livro de João, que está no Novo Testamento, capítulo 15, eu vou ler apenas alguns versículos. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda,
para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa das palavras que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, disse Jesus. Vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Foi isso que eu entendi, sabe? Que eu estava nessa ansiedade, se eu estava realmente vivendo uma vida de propósito. E aí eu entendi que o que eu preciso me preocupar não é se eu estou produzindo frutos, mas se eu estou conectada na videira que é Jesus. Se eu estou conectada com Jesus, onde eu estiver, no processo que eu estiver passando, eu vou produzir frutos. Eu comecei a entender que dentro do meu trabalho, esse período que eu estou ali, convivendo com aquelas pessoas, eu sou uma presença dele ali naquele lugar. Então, eu não preciso ficar na ansiedade de chegar no lugar, digamos, ideal onde eu devo estar, mas eu preciso viver esse processo. Em cada lugar que José passou, na casa de Potifar, na prisão, ele esteve ali levando a presença de Deus e o nome de Deus no lugar onde ele estava, até que ele chegasse no lugar do propósito que Deus tinha preparado para que ele cumprisse. Então, a gente precisa aprender a viver o tempo e tomar cuidado para não ficar tão preocupado e tão ansioso, correr o risco de ficar sem ânimo, começar a se lamentar, mas começar a agradecer, porque Ele está com a gente, né? E pedir sempre que Ele nos dê a direção. Agora eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou cuidar da minha casa. E se você curtiu esse vídeo, pode clicar no curtir, pode compartilhar para outras pessoas, dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui. Tchau e até a próxima!